acho que a gente Boa já noite, pode começar, pessoal. Boa né? noite a todos. Boa noite. Boa noite, locutor de FM. Né? E Larissa, eu acho que você poderia apresentar a sua convidada para a gente e a gente vai começar já o nosso bate-papo. Tudo bem? Tudo bem, só me perdoe se estiver escutando um som aí de fundo, aqui os vizinhos não estão colaborando. Ah, tá ótimo, Bom, tá, dá para ouvir bem. Pode falar, Larissa. bom, essa é a minha prima, se chama Andressa. Agora a gente está longe, Dudinha, ela vai explicar mas assim, a história de vida dela, eu queria ser pelo menos um pouco do que ela fez e que ela ainda está fazendo. É isso, Ah, professor. tá ótimo. Então tá, Andressa, obrigado aí Oi, pela sua disponibilidade, tá? Aqui é a eu turma agradeço, de professor. administração, alunos do Uhum, terceiro semestre, ok? E nós uhum, fizemos essa atividade exatamente para a gente aprender com a vida das pessoas, né? Então, a uhum. ideia é você falar um pouquinho da sua infância, da sua história de vida, enfim, Entendi. compartilha com a gente a sua história de vida, tudo bem? Tá. Primeiro eu quero agradecer, né? Eu agradecer porque vocês me atualizaram sobre as notícias de Belém, já que eu não moro mais em Belém, eu moro hoje no Paraná. E é bom, é muito bom escutar o sotaque de vocês, gente. Que saudade que eu sinto. Eu já perdi um pouco o sotaque, eu estou há 4 anos, vai fazer 5 anos, na verdade, que eu moro aqui. Onde E você eu está casei, morando? Andressa, eu onde tô você está? em, eu moro em Maringá, Ah, próximo de Londrina, 1 hora de Maringá. Londrina. Deixa eu só falar uma coisa para você. Na verdade, eu sou Ah, paranaense. que É, então, legal! próximo Olha de só! Maringá, tem uma cidade chamada Ah, Bom Sucesso. É uma cidade que aham. tem, eu acho que deve ter uns 5.000 habitantes. Foi Bem aí que eu nasci, pequenininha. Ai, que ok? legal, professor! Que coincidência! Eu É. conheço algumas cidades aqui ao redor, mas Bom Sucesso nunca estive. Espero conhecer um dia. E aí eu vou lembrar de você. Ok, obrigado. Então, assim, o que eu posso dizer, gente? Eu fiquei na dúvida de saber qual era o aspecto, né, que vocês gostariam de ouvir, mas eu vou falar, vou narrar desde a minha infância, mas dando ênfase para a minha história estudantil e depois acadêmica. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade depois para fazer esses questionamentos. Mas eu achei engraçado a Larissa me chamar, foi até uma sugestão de uma tia minha. Eu disse, mas tia, eu não tenho tanta vivência, eu me considero nova ainda. Ela disse, não, mas você já tem um histórico aí, né? Então já dá para contar isso. Então vamos lá. Então, por que E eu topei? Né? Eu tive toda uma logística aqui para fazer, para poder participar, porque eu entendo que a Larissa passa, eu entendo que vocês passam. Eu estive 10 anos no banco de uma universidade porque eu fiz 2 graduações e até hoje eu não parei, eu continuo estudando. Então, assim, eu sei o quanto que é penoso e difícil você ter que fazer um trabalho de universidade que às vezes você precisa da aprovação de alguém, e nem todo mundo está disposto. E por uma série de fatores, não só pelo contexto que a gente vive hoje, mas por outros fatores. De repente a pessoa não se sente capaz, ou a pessoa ela tem vergonha, né, de falar em público. Então, assim, sabendo quanto que é difícil, eu disse, eu vou ajudar. Eu vou ajudar porque se eu fosse aluna, eu também gostaria de receber ajuda. Então, eu vou começar aqui dizendo para vocês um pouquinho da minha infância, os momentos que eu lembro mais, né? Porque a gente vai perdendo a memória clara e nítida, vai borrando tudo, mas o que eu lembro da minha infância eu tive uma infância muito saudável, brinquei, né? Criança precisa de interação, eu aprendi por meio de brincadeiras, né? Não era uma escola que me reprimia ou me cobrava, como muitas escolas fazem hoje, né? Que é aquela necessidade, eu vejo esse discurso muito em algumas famílias, que é a necessidade de que a criança já seja alfabetizada. Eu não lembro dessa opressão de que eu tinha que ser alfabetizada.
mas eu lembro de uma coisa que para mim foi um grande pilar da minha aprendizagem desde sempre, que é o apoio familiar. Então, a minha mãe sempre me acompanhava, né, sempre me acompanhava nas minhas tarefas de escola, né, para saber o que estava acontecendo. E isso realmente só na minha infância, ali na pré-escola, até mais ou menos o meu primeiro ciclo do ensino fundamental, porque até esse tempo ela me ensinou a ter autonomia, né? Então eu já fazia isso sozinha. Então a minha mãe nunca precisou estar me cobrando, porque eu tinha essa iniciativa, eu sabia das minhas responsabilidades. Então, eu lembro muito disso, a aprendizagem por meio de brincadeiras, né? O apoio familiar, e aí quando já entra no ensino fundamental, também lembro muito de brincadeira, tudo era festa, né? Não era algo penoso, estudar não era algo penoso. E o que eu posso dizer para vocês é que eu vejo essa diferença hoje. As crianças, elas lamentam muito ter que ir para a escola. Né? Você diz assim, eu digo até hoje que eu gosto de estudar. Eu tenho o maior prazer em aprender. E as crianças simplesmente odeiam a escola. Né? Eu não sei o que acontece. Não sei se é a questão da cobrança ou porque isso não é estimulado em casa, mas para mim sempre foi muito prazeroso o ambiente da escola, porque a minha escola era uma segunda família. Era uma segunda família, era onde os meus laços mais duradouros foram feitos, foram na escola, e que se prolongam aí até hoje. Então, eu tive esse estímulo, né? E sempre fui, como eu gostava muito de aprender, eu aprendi uma coisa, não diretamente, mas indiretamente, que é a leitura. Né? Os meus pais, eles nunca me forçaram a ler, mas eles eram grandes exemplos, né? Então, existe até um ditado que um irmão meu mais velho diz assim, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, os meus pais nunca sequer mencionaram, Andressa, você tem que ler um livro, mas eles eram grandes leitores. Né? Meu pai sempre abria um jornal, né? Até hoje ainda lê jornal, abria um jornal, e a minha mãe também, sempre foi leitora de jornais e livros. E isso fez nascer em mim um grande interesse por livros. Então, assim, eu sou uma devoradora de livros, eu leio de uns 3 livros a 4 livros, isso quando eu consigo, às vezes eu consigo, eu tenho me proposto a um projeto que eu tenho de ler vários livros durante um ano, e aí eu desenvolvi esse gosto por leitura desde pequena, por conta do estímulo dos meus pais, que sempre me apoiaram também. Então, quando eu entro ali no ensino médio, é outra coisa que eu também não tenho uma memória muito marcante, porque quando a gente entra eu trabalho com jovens, eu sou pedagoga, eu vou chegar nesse ponto, mas eu trabalho com jovens, eu vejo quanto que eles são cobrados, né, principalmente aí naquela transição do ensino médio para a graduação. E eu não lembro também desse peso nas minhas costas, eu não sei o que aconteceu, eu não tive esse estalo, eu só sabia o que eu queria fazer. Né? Então, assim, a minha primeira tentativa foi, eu estudei o que tinha que estudar, lembro que foi bem árduo o processo, porque nós tínhamos aula o dia inteiro, né? Era o famoso contraturno, a gente estudava pela manhã, voltava à tarde, e isso ainda tinha as noites, eu lembro até hoje eu associo esse período com o barulho do relógio, eu não sei se vocês, quando estão estudando, têm essa experiência, mas se eu escuto o barulho do relógio, o tic-tac do relógio, estudando tarde da noite, eu me reporto a esse momento da minha vida, de passar noites assim a fio, na madrugada, só escutando o tic-tac do relógio, que aí eu lembro que foi o tempo de muito estudo, de muita dedicação. Então, quando eu estudei, nessa época minha mãe, nossas mães, né, sempre sábias, disse assim para mim, minha filha, você precisa estudar uma segunda língua. Isso eu não estava fazendo ensino médio. Mas a minha mãe é visionária. Você precisa estudar uma segunda língua, porque você vai precisar.
Aí eu disse, é verdade, né? E eu adorava, eu me lembro que nas minhas aulas de inglês na escola, eu sempre assumi o controle das aulas. O meu professor, ele via que eu tinha facilidade com línguas, e nesse caso especificamente era o inglês, porque na escola que eu estudava, nós tínhamos 2 línguas estrangeiras, nós aprendíamos inglês e espanhol, e a gente tinha a oportunidade de escolher. Eu escolhi inglês porque eu era uma apaixonada pela língua. E eu lembro que ele deixava, às vezes ele precisava sair, ele me deixava monitorando os meus amigos. Então, eu tenho essa boa lembrança. E aí ela me colocou para fazer um curso, né, de inglês. Eu fui seguindo, né? Fui fazendo, e é um curso bem longo, foi um curso de 5 anos, para não dizer, na verdade, foram 6, mas o curso foi de 5 anos, o curso de inglês era quase uma graduação, mas como você ia fazendo semestralmente, eu entrei na universidade ainda fazendo inglês. E aí, a minha primeira tentativa de curso foi, eu tentei o que eu queria realmente, né? Foi uma questão de realização pessoal, porque quando você escolhe um curso, o que você pensa? Né? Você pensa no que você gosta, você precisa se conhecer. Né? Eu pensava assim, poxa, quais são os meus hobbies? Meu hobby é ler e escrever, é falar, é me comunicar. Eu sempre fui muito comunicativa, sempre falei demais na escola. Né? Então, eu vou para a área da comunicação. Foi isso que eu decidi, né? Mas o que na área da comunicação? Aí foi que eu decidi por jornalismo. Eu fiz um estudo do curso, fui pesquisar, as oportunidades de trabalho na área. Só que no ano que eu decidi fazer jornalismo, na Federal, né, porque é a Federal, foi um ano extremamente concorrido. E eu me frustrei muito porque eu não passei na Federal. Por outro lado, naquela época já tinha eu não lembro qual era o programa, agora eu acho que era o ProUni mesmo, tinha tirado uma nota altíssima na minha redação, e eu ganhei 2 bolsas na época de estudo. Eu ganhei uma esqueci o nome da universidade, agora não vou lembrar, mas era alguma coisa, Faculdade do Pará, e a outra era lá naquela que é na Augusto Montenegro, esqueci o nome também. Mas eu decidi fazer lá. E quando os meus pais foram me acompanhar para fazer a matrícula, houve um impedimento lá que os diretores disseram, enfim, os gerentes disseram para a gente que eu não poderia ficar com a bolsa enquanto não formasse turma. E, na verdade, foi tudo uma questão de falta de informação. A gente não tinha muita informação, coitado, meus pais também não tinham muita informação, eu sabia que a gente tinha direito à bolsa, e eu acabei perdendo essa bolsa. E essa universidade era muito longe de casa. Era no Augusto Montenegro, eu moro perto de São Brás. Então, meus pais decidiram, conversaram entre si e disseram, não, Andressa, você não vai vir estudar para cá, tá dando tudo errado, é muito longe, não formou turma, mas era minha bolsa por direito. Essa questão de formar turma ou não tinha nada a ver comigo, eu tinha bolsa. Né? Mas aí meus pais acabaram desistindo, e a outra bolsa que eu tinha ganhado não tinha nada a ver comigo, era um curso totalmente desconectado com a minha área de interesse, aí eu também abandonei as 2 bolsas. Né? Aí meus pais disseram, então você vai fazer, nós vamos nos esforçar, nós vamos te ajudar, a gente vai pagar a faculdade, uma universidade particular para você. E eu fiquei assim, né, frustrada, porque é extremamente frustrante quando você estuda para ter um objetivo, que você vê se esvair assim, os seus olhos, porque você sabe quanto que você lutou para ter aquilo. Mas eu nunca desisti, tá? Esse foi meu primeiro ano de tentativa e eu tentei mais uma vez. Mas no meu primeiro ano de tentativa, meus pais acabaram me matriculando na universidade que antigamente era Faculdade do Pará, mas eu acho que virou Estácio, né, que é lá na Doca. Não sei se vocês conhecem. Já deve ter mudado de nome também, porque faz tempo que eu não estou aí. Mas era Estácio, que ficava lá na Doca, não era na Senador, mas era na Doca. Então, era a Faculdade do Pará. E lá tinha comunicação, né? Comunicação em jornalismo. Eu tenho publicidade, né? Comunicação social, publicidade e propaganda, e tinha jornalismo, e eu decidi jornalismo.
Eu disse, tá, e é isso que eu quero. E meus pais super me apoiaram na minha decisão. E eu comecei a minha empreitada no curso de jornalismo. Então, foram 4 anos, assim, que eu aprendi muita coisa, outras eu também não aprendi, porque, enfim, a universidade não vai preparar você para tudo, você continua aprendendo mesmo quando sai de lá, tem coisas que você só vai aprender na vida real mesmo, na prática. Então, a minha intenção, enquanto eu ainda estudava, era trabalhar com jornalismo impresso, que naquela época ainda tinha vez, né? Porque hoje o jornalismo impresso está quase morrendo, né, gente? A gente só tem uns grandes jornais aí porque souberam lidar com a questão da convergência digital, porque hoje tudo é jornalismo online. Então, eu queria trabalhar com jornalismo impresso ou trabalhar com web jornalismo. Na época, a gente chamava web jornalismo. E havia uma grande cobrança, talvez das pessoas, né, da sociedade, ou da minha família, ou de amigos, talvez por não conhecer o curso. A cobrança era, a Andressa vai ser jornalista, então ela vai aparecer na televisão. Porque as pessoas acham que jornalismo é isso. E eu estava no caminho extremo. Era o que eu menos queria. Eu não queria aparecer na televisão. E tinha gente realmente que fazia o curso porque queria essa fama, né? E eu não. O meu era porque estava atrelado à escrita, enfim, à produção de notícias. Esse era o meu grande interesse. Então, eu queria trabalhar ali nas engrenagens, né? Eu não queria aparecer. Então, essa era a minha intenção. E aí a gente foi, o curso terminou. Quando o curso terminou, eu tinha acabado o meu curso de inglês. Né? Eu terminei meu curso de inglês e ainda eu tinha feito mais um curso ainda, que era um curso de treinamento. Na época que eu fiz esse curso, eles não disseram o nome exato do curso. Os meus amigos, como a minha turma era grande e a gente já estava algum período juntos, isso eu estou falando do meu curso de inglês, que não tem nada a ver com a universidade. Como a gente era muito unido, a gente gostava de estudar, eles disseram assim, Andressa, a gente vai fazer o TTC, que era a sigla que tinha na escola de inglês. A gente vai fazer o TTC, você quer fazer com a gente? Aí eu não sabia nem o que era, mas como eu queria estar com a galera e eu queria estudar, eu disse, me matricula aí, me coloca na lista que eu vou falar com a minha mãe e eu vou continuar fazendo isso aí. Eu não sabia nem o que era. E aí eu lembro que eu falei para minha mãe, meus amigos vão fazer um curso de treinamento. Eu posso fazer? O nome é TCC. Ela falou assim, o que é isso? Eu disse, é um curso de inglês, eu acho que é de conversação. Eu posso fazer? Aí ela disse, tá, vamos lá que eu vou te matricular. Então, isso eu estou terminando a graduação. Já tinha terminado esse curso que eu estou falando para vocês, que era um curso de treinamento. E eu tinha, nesse mesmo ano, feito vestibular mais uma vez. Então, foi tudo ao mesmo tempo. Eu tinha tentado vestibular mais uma vez, aí eu tentei pedagogia e passei na federal. Né? Passei. Então, aconteceram essas 3 coisas para vocês entenderem. Eu estava me formando em jornalismo, sendo empregada no curso de inglês, porque esse treinamento que eu estava fazendo, que eu achava que era conversação, não era conversação. Eu descobri depois que era um treinamento para professor. E aí vocês podem me perguntar, mas como é que ela não notou que era? Justamente porque ninguém se referia a esse treinamento pelo nome, só falava pela sigla. E ele era metade teoria e metade prática. Então, no final dele, que eu comecei a dar aula, e eu não entendia porque eu estava dando aula, mas eu estava adorando. E aí, meu professor dizia assim, eu me lembro de uma vez que perguntaram assim mesmo, Andressa, você vai apresentar esse conteúdo aqui na próxima aula. Tá, beleza. Aí eu fui, preparei, a gente tinha que ter um plano de aula, eu preparei essa aula e voltei toda feliz, achando que eu ia dar aula para meus amigos, né, de classe. Aí o professor falou, agora vem aqui que eu vou levar você ali numa turma. E eu fiquei assim, como assim que ele vai me levar para uma sala que eu não conhecia ninguém? E eu tinha que dar essa aula, porque eu já estava sendo avaliada para uma outra turma na qual eu não conhecia ninguém. Aí eu fiquei assim, ué, por que eu fui dar aula, né? Para esse povo. Eu disse, você está fazendo um treinamento para professor, o nome do treinamento é TTC, porque o nome é Teacher Training Course. Aí eu, esse treinamento para professor? Ela disse, e aí cai minha ficha. Isso eu já estava terminando o curso, gente. Eu caí de paraquedas no negócio, mas eu estava lá, né? Eu estava lá, eu não desisti, não. E eu lembro que essa turma começou com 30 pessoas.
e terminaram, os sobreviventes foram apenas 6, porque depois que entenderam que tinha que dar aula, todo mundo saiu fora. E assim, eu adorei aquilo, sabe? Eu disse assim, por isso que eu sempre digo que eu não escolhi a educação me escolheu, porque quando eu vi, eu já estava ensinando. Então, quando eu terminei o curso, esse curso, ele é um curso, eles têm um curso próprio para os professores da escola. Então, eles escolhiam professores de inglês a partir daquele curso para trabalhar na escola. E nesse mesmo ano me chamaram para trabalhar, e eu disse, meu Deus, e agora? Eu tô formada em jornalismo, eu vou começar a trabalhar agora com inglês. E era uma oportunidade maravilhosa. Na época, eu lembro que era muito bom. Aí, isso era em 2009. Aí, me chamaram para trabalhar numa escola, em 2 escolas, porque tem várias unidades, né? Que é o ASMA, tem várias unidades. Tinha várias unidades na época, e aí o meu professor de treinamento me indicou, Andressa, se você quer ganhar bem, vá para tal lugar. Aí eu fui para esse lugar, então eu fui para essa escola. Eu disse, então vamos lá. E aí foi que eu comecei a conhecer o mundo da educação, né? E coincidentemente ou não, eu comecei a cursar pedagogia na Federal. Então casou, né? Uma coisa com a outra. E aí vocês podem me perguntar, tá, e o jornalismo? Depois que eu terminei, continuei fazendo alguns trabalhos, mas eu fiz freelancer, né? Trabalhei com freelancer, fiz alguns documentários, escrevi muito release para algumas empresas, algumas pessoas que me pediam, né? Alguns conhecidos. Mas a minha experiência de jornalismo foi mais com agência, né? Que na época era agência de notícias e assessoria, e a gente escrevia da própria faculdade, que a gente produzia o jornal interno da faculdade. Então, essa foi a minha grande experiência, assim, a longo prazo, posso dizer para vocês, por mais tempo, né? Perdão, por mais tempo foi essa. E depois que eu saí, eu continuei fazendo esses trabalhos freelancer na área de jornalismo, e aí o jornalismo inevitavelmente foi ficando para trás, porque eu já estava ali imersa no campo da educação. Eu estava estudando pedagogia e trabalhando com inglês, né? Então, olha, são coisas assim bem diversas. Então, eu comecei a dar aula, né, de inglês, e aí fui aumentando a minha participação na escola, porque eu comecei com turmas básicas, depois eu já passei para os níveis intermediários e depois comecei a dar aula para o avançado. E durante os 7 anos que eu fiquei lá, eu trabalhei bastante, assim, majoritariamente foram jovens, né? A minha experiência com criança foi muito pouca, porque na época as turmas elas eram mescladas, mas, assim, sua grande maioria eu trabalhei com jovens e adultos e me apaixonei, né? Eu disse, nossa, tá aí, gostei, é isso que eu quero fazer, né? E estava tudo bem, estava maravilhoso, estava aprendendo, gostava de inglês, gostava de ensinar. Para a época, eu também estava ganhando bem, era só uma adolescente, tinha meus 19 anos. 19 não, tinha 20, porque eu me formei com 20 anos para 21. 20 fazendo 21. E comecei a trabalhar nessa época e aí fiquei, e continuei fazendo pedagogia. Quando eu terminei pedagogia, eu já terminei um pouquinho depois, por conta do trabalho, né? Então, eu trabalhava de noite, era bem pesado. Então, assim, gente, eu vi a grande diferença que é você estudar, só estudar. Eu tive essa experiência, eu só estudei, né? Fiz jornalismo só estudando. Né? E a diferença que é você estudar e trabalhar. Porque eu vejo que eu continuei porque eu gostava de estudar, mas, assim, quantas pessoas não pararam o curso porque precisavam trabalhar, né? Precisavam se manter, não conseguiam acompanhar o ritmo do curso, porque eu estudava à noite, por exemplo. Então, a realidade da galera da noite era totalmente diferente. Eram pessoas que passavam o dia inteiro trabalhando, que era o meu caso. Eu trabalhava até 6 horas e tinha que estar 6h30 na universidade. Eu nunca chegava às 6h30, eu chegava 15 para as 7. E muita gente também, né? Chegava às 7 horas cansada, mas vamos lá.
E aí como eu estudava à noite na universidade, a carga horária ela é menor, ela é reduzida, o que aumenta o número de anos. Então, nós estudamos um curso que era para ser 4 anos, virou 5, para mim virou 6, porque por conta do trabalho, eu deixei de ir para algumas aulas e eu acabei ficando desblocada, fazendo aulas, um monte de turma para poder cumprir minha carga horária, que era altíssima. Então, na verdade, o curso levou 6 anos. Eu me formei em 2015. E o fato de estar trabalhando, fazendo pedagogia, complementou muito, né? Eu pude, me ajudou muito na minha vida acadêmica, mas assim, já era o meu segundo curso, então muitas coisas eu já havia aprendido. Eu confesso que até tinha coisas que já eram entediantes para mim, porque é como se eu estivesse vendo de novo, e eu nunca consegui acreditar as disciplinas, né? Mas eu continuei fazendo tudo o que tinha que fazer. E todo o background ali que eu consegui com o jornalismo, por exemplo, escrever, eu não tinha problemas que os meus colegas de classe tinham, que era escrever um resumo, escrever um artigo, porque eu já tinha passado por isso, né? Então, me ajudou bastante também. E outra coisa, eu sabia uma língua, né? E eu lembro que quando eu ensinava inglês, eu me lembro que eu tinha direito a uma bolsa de espanhol no meu lugar de trabalho, eu aproveitei e fiz espanhol também. Então, assim, você sai um pouco na frente porque você está fazendo o que é para ser feito, porque, como diz a minha mãe, inglês já não é mais luxo, inglês é necessidade. Então, assim, eu vi a dificuldade dos meus colegas, né, em ler alguns materiais que a gente tinha que dar conta, que eram em inglês. Então, isso tudo me ajudou muito, né? Eu previ e eu planejei de um jeito, mas como vocês viram, foi totalmente diferente, né? Eu jamais imaginei dar aula, não foi uma coisa que eu escolhi para mim, assim, pensadamente, assim, eu não pensei, olha, assim, eu vou ser professora. Não, eu queria ser jornalista, e aí a vida deu essa girada e acabei virando professora, e me apaixonei por isso. Então, eu hoje estou trabalhando ainda na área de educação. Eu vim para Maringá com o intento de fazer uma especialização, de fazer um mestrado. Né? O mestrado eu ainda não consegui, porque meu projeto ainda nunca desemperra, ainda preciso terminar de fazer esse projeto. Mas eu fiz 2 especializações, então quando eu cheguei aqui, eu tinha me formado, né? Me formei em pedagogia em 2015 e em 2016 eu vim para cá porque eu casei, porque eu quis também vir estudar e fiz 2 especializações. A primeira especialização que eu fiz foi em psicopedagogia, né, que vai ali trabalhar com as dificuldades de aprendizagem, que hoje, não sei se vocês já perceberam, mas sempre tem alguém com algum problema de aprendizagem, né, parece que está ficando cada vez mais comum, né, sempre tem alguém com... a gente tem um aluno... Porque esses alunos antes eles ficavam escondidos, ou em instituições especializadas. Hoje não, a inclusão está aí. Então, você vai ver um aluno com autismo, você vai ver um aluno com dislexia, você vai ver um aluno com descalculia. Então, eu fiz assim, pensando nesses processos de aprendizagem, como é que eu poderia ajudar esses alunos. Eu fiz essa e depois fiz um de inclusão, educação inclusiva e especial, porque também é algo que está se tornando cada vez mais premente, né? Todo dia você vê que a gente precisa, que esse público está crescendo, a gente precisa lidar com as necessidades específicas da aprendizagem desses alunos. E foi que eu fiz essas 2 especializações e fiz concursos também, né? Porque quando eu cheguei aqui, eu trabalho. Né? O que eu vou fazer? Né? Eu preciso fazer um concurso. Aí o primeiro concurso que eu fiz assim só para ter a experiência do concurso. Eu lembro que foi um concurso da prefeitura daqui, aí eu fiz a nível médio mesmo, que era só para... Eu não me lembro, eu acho que era educador o nome do curso, do cargo, perdão. E aí eu passei em segundo lugar. E, tipo assim, como é que eu passei em segundo lugar? E eu tinha feito outro
que era para uma cidade próxima daqui, que é como se fosse, vamos dizer, como se fosse Ananindeua. Aí eu passei nesse segundo concurso, que era já como professora, né? Aí eu disse, eu vou fazer de professora, né? Porque tem mais a ver comigo, tal, na minha área de formação. E comecei a trabalhar era pré-escola, tá? Era ensino infantil, e eu tinha tido pouca experiência com ensino infantil. Eu trabalhei numa escola em Belém, com ensino infantil, que era bilíngue, então era tudo em inglês, era imersão na língua. Foi a minha experiência assim, breve, eu acho que nem passei um ano lá, porque logo eu tive que vir para cá. Então, eu passei nesse concurso, fiquei muito feliz, lógico, eu tive que estudar, eu estudei, porque a gente quer fazer concurso, eu vou fazer concurso, mas não pega no livro, conta com Deus, né? Conta com a sorte. Não, eu estudei, eu sempre estudo, né? Eu não conto com a sorte, eu sempre estudo, eu faço um cronograma de estudo, tem até amigas minhas que também são concurseiras, que me perguntam, mas como é que tu consegue estudar em casa? Por que tu não faz um curso? Eu disse, porque eu me preparo, eu faço um cronograma, e eu sou muito disciplinada também, então se eu coloco no papel que eu vou estudar isso por 3 horas, eu fico lá 3 horas e estudo, então ajuda bastante. Ela tem que ter, sabe, alguém cobrando. Então, assim, eu estudei, passei, mas eu confesso para vocês que eu não esperava passar, não, porque eu fiz a prova meio assim, desmotivada. Eu acho que, não sei se é porque só tinha aquele cargo, não era o cargo que eu queria, mas quando eu passei no segundo, eu fui nomeada e comecei a trabalhar, isso assim, em questão de um mês, gente. Eu fiz o concurso em julho, em agosto eu já estava trabalhando. Mas, infelizmente, foi uma experiência aterrorizante para mim, trabalhar naquele lugar, porque como foi tudo muito apressado, né? A nossa posse foi muito rápida, porque havia uma demanda muito grande aquela escola era nova, e eles chamaram professores aquém do número, tipo, era para contratar 50 professores, já tinha 20, então os 20 faziam o trabalho dos 50, e a gente não tinha, era a prefeitura de Sarandi, e Sarandi é uma cidade de pequeno porte, não é como Maringá, é uma cidade mais pobre, né, que as condições são bem mais difíceis, né? Maringá não, Maringá é uma cidade rica, que é conhecida por educação de qualidade, o sistema de saúde de qualidade. Então, assim, era outra realidade. A escola, gente, era o melhor lugar que aquelas crianças tinham, né? Então, era um lugar que elas comiam bem, era um lugar que elas brincavam, que elas aprendiam, porque a realidade dos pais era totalmente desfavorecida. Então, tinha pai que deixava a criança lá o dia inteiro e esquecia. E assim, era tudo muito novo para mim, porque eu nunca tinha trabalhado em um lugar público, né? A primeira vez. Eu tinha estudado numa universidade pública e eu consegui ver a diferença do ensino da universidade pública e da privada. O que eu aprendi na universidade pública você tem que correr atrás, porque ninguém vai ajudar você, né? Então, eu tive a minha sorte que foi a segunda, então eu já sabia bastante coisa, né? Mas assim, é tudo muito mais difícil, né? Você tem que ter iniciativa. E quando eu fui trabalhar na prefeitura de Sarandi, que é o nome dessa cidade, nessa escola, especificamente com crianças, eu vi o quanto que era difícil aquela realidade, as pessoas, assim, os pais não te entendiam, sabe? Parecia assim que a comunicação não acontecia, eles esqueciam as crianças, tinha que chamar o conselho tutelar, porque o pai esquecia a criança 7 horas, a criança estava desde 6h30 da manhã até 6 horas da tarde. Então, na verdade, a escola ela era um depósito. O que eu posso dizer para vocês? A escola era um depósito. O pai deixava a criança lá e não estava se importando se ela estava aprendendo, se não estava. Na verdade, ele queria só estar distante da criança para ele ter que fazer o que ele tem que fazer. É essa leitura que eu faço hoje. E assim, fora as coisas que a gente tem que lidar, sabe? A gente não tinha infraestrutura, então muitas vezes a gente se viu, quando eu digo a gente, eu digo eu, os professores, nós nos vimos tendo que tirar do nosso bolso. Então, várias vezes nós tiramos do bolso para comprar material para as crianças, né? Aí eu disse assim, tá errado isso, eu estou trabalhando para trabalhar, né? E assim já estava me fazendo mal emocionalmente, né? Porque era bem pesado. Era bem pesado. E a direção da escola também não ajudava.
A gente não tinha um clima, como é que eu posso dizer para você? O clima da empresa não era positivo, o clima organizacional, sabe? Tinha muita animosidade entre os grupos, e aquilo me fazia mal. E eu sempre falava o que eu pensava, assim, se me dessem abertura, eu falava. E eu notava muita gente contra, mas quando a gente tinha a oportunidade de falar, só eu falava, e ficava chato, ficava parecendo que eu era a vilã da história, então aquilo estava me fazendo muito mal. Eu disse, eu não quero ficar aqui, eu estou ficando cansada emocionalmente, psicologicamente e fisicamente também, porque criança, gente, suga a sua energia, quem tiver filho aí sabe do que eu estou falando, né? Então, eu disse, não é o que eu quero, estou fora, pedi exoneração. Pedi exoneração, aí foi que eu comecei, estudei de novo para fazer outros concursos, esperando que saíssem concursos melhores. Fiz um concurso Aí eu comecei a minha saga de concurseira, né? Porque a gente quer um trabalho que te dê uma certa segurança, estabilidade, né? Que te pague melhor, que te dê benefícios, né? E é isso que eu busco até hoje. Aí eu fiz o concurso para a Companhia de Saneamento de Joinville. Eu tenho amigos em Joinville, o que facilitou, porque eu teria onde ficar para fazer essa prova. Eu fiz para pedagogo, que é a minha formação. E também passei, mas aí tem que esperar, né? Porque, enfim, tem aquela questão de outra saga, depois que você passa, além da saga de esperar ser chamado, de fazer ser chamado, né? Então, eu estou esperando até hoje me chamarem, mas também já nem conto mais com essa convocação, porque eram 30 vagas e eu fiquei, acho que em 20ª alguma coisa, então demora. E enquanto isso, fiz outro para cá, para a cidade, porque sempre tem concurso, sempre sai edital de concurso aqui para a prefeitura, né, de Maringá. E eu fiz de novo. Aí eu fiz já tinha terminado a minha especialização de psicopedagogia, e saiu esse edital, isso aí eu vou fazer. E estudei, né, porque eu queria trabalhar o nome do cargo, gente, só tem aqui, tá? Porque o Paraná ele é precursor na educação especial, em especial, particularmente nesse cargo, que é professor de atendimento educacional especializado, né? Que é o professor que vai trabalhar ali diretamente com o aluno, ele não trabalha com uma turma, ele trabalha com um aluno que tem que ser incluso. Né? Então, por exemplo, se numa sala tem um aluno que ele tem dislexia, então eu vou trabalhar só com esse aluno, junto à professora de sala regular. Então, esse cargo só tem aqui no Paraná. Então, eu fiz para esse cargo, aí eu passei, né, e estou esperando também. Eu estava sendo convocada esse ano, mas aí no meio do processo veio a pandemia, né, e o decreto, que teve um decreto aqui na cidade, a cidade parou por 30 dias e a SEDUC está parada, eu estou esperando a convocação, né? Mas eu estou de coração tranquilo, porque eu sei que eu já estava num processo para ser chamada. Eu não sei qual é o futuro, não sei como é a questão da escola, se vai voltar esse ano, se não vai voltar, mas também estou bem tranquila em relação a isso. Mas é isso, hoje eu estou trabalhando, fui também chamada para trabalhar numa escola bilíngue daqui, que se chama Sentilina. Outro universo também, que é escola particular, com uma mega infraestrutura, com um currículo bem desenhado, porque, enfim, eles têm aula de robótica, eles têm aula de inteligência emocional, é uma escola que dá conta de várias coisas, então os alunos eles estão bem, como é que eu posso dizer, bem acompanhados. Então, eu comecei a trabalhar lá e trabalho de manhã Isso, eu trabalho à tarde lá e de manhã trabalho numa outra escola de inglês, escola de inglês, só numa escola de ensino regular como a outra, e dou aula lá de manhã e em Santilina à tarde, esperando a convocação. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês não dá para parar de aprender, né? Tem uma frase que eu não sei de quem não sei se é do Freire, mas que não sei de quem mas as pessoas dizem que é dele, mas eu não sei, tenho aí dúvidas, que diz assim,
se atreve a ensinar, você não pode parar de aprender, né? Então, o meu intuito, vocês podem me perguntar, e aí, parou? Não, não parou. Eu pretendo fazer um mestrado ainda. O conhecimento, ele nunca para, né? O conhecimento, ele é mutável, né? Como diz Edgar Morin, que é um autor que eu gosto muito. E eu sempre tive uma insatisfação muito grande, assim, insatisfação que eu digo para vocês e positiva, que é um autor que eu gosto muito que fala, o filósofo Mário Sérgio Cortella, que também é paranaense, né, o professor deve conhecê-lo, que ele diz que a gente precisa ter insatisfação positiva. Mas que insatisfação positiva é essa? Que é insatisfeitos em aprender, né? Você sempre que está buscando aprender, né? Aprender te mantém vivo, né? Você não fica com a mente aprisionada. Então, eu vejo, quanto mais eu vejo que eu ainda preciso aprender tanta coisa. Um dia desses eu estava lendo um artigo e lá dizia sobre os 7 sentidos. Aí eu disse, ué, mas eu aprendi 5, já tem 7. Aí eu já vi um outro que dizia, os pesquisadores diziam que a gente já tem mais de 20 sentidos. Eu disse, gente, como assim? Eu estou para trás, sou da época dos 5 ainda, bora, vamos se atualizar, né? Aí, para vocês verem, né? Então, imagina quem está muito tempo fora da escola. Isso porque eu saí da universidade em 2015, não tem muito tempo, e eu estou sempre lá, porque eu faço um curso aqui, eu faço um curso ali. Mas a gente não pode parar, gente. E, assim, vocês que estão aí no meio do curso, eu digo para vocês que se você é um bom aluno, eu digo isso porque eu considero que eu fui uma boa aluna. Eventualmente, né? Eventualmente não. Com certeza você vai ser um bom profissional. Se você gosta de aprender, você vai ser um bom profissional, porque você está aí aberto a aprender, né? Agora, se você tem dificuldades com isso, você vai ter dificuldade em qualquer área, qualquer atuação profissional sua. Então, é o que eu digo, assim, a gente tem que estar sempre aberto a aprender, e é o que eu gosto muito de fazer. E outra coisa que eu aprendi também com o meu curso, com o primeiro curso que eu fiz, que foi jornalismo, que é lidar com pessoas. A gente precisa cada vez mais, gente. Eu vejo que a nossa inteligência interpessoal é uma das habilidades que a gente precisa mais, sabe? Em jornalismo eu aprendi a lidar com as pessoas, gerenciar as minhas relações, né, com facilidade, focar na interação positiva com as pessoas. Isso é extremamente importante, porque para onde quer que você vai precisar ter laços. E quando eu fui para a educação, estava ótimo, porque eu já fazia isso, né? Então, assim, a gente precisa saber lidar com as pessoas, que eu tenho visto que tem sido muito difícil isso hoje para a nova geração, né? Que é saber lidar com diferentes grupos. Então, a minha experiência, gente, é essa. Eu não acho que seja muito longa, né? Mas vocês podem tirar alguma lição disso. Acho que todo mundo pode ensinar um pouco para um para o outro, né? E dizer para vocês que a nossa formação acadêmica às vezes vai complementar a nossa experiência ou vice-versa, a sua experiência em alguma área, ainda que você não tenha se formado, pode complementar a sua formação acadêmica. E eu espero que vocês tenham a mesma sede aí pelo aprender nesse curso, porque a gente começa sendo um diferencial, gente, não é quando a gente vai para o nosso trabalho, não, para o nosso campo de trabalho, é quando a gente está na universidade. Foi lá que eu pude mostrar o meu diferencial, né, como aluna, fazendo o meu network, que é muito importante também. Vocês já dentro da universidade já podem fazer o grupo de vocês, né, o contato de vocês, porque vocês vão se encontrar depois, né? O Ariel pode encontrar com a Larissa depois numa empresa, trabalharem um para o outro, de repente o Ariel ser chefe da Larissa. Então, prezem por isso, pelas relações. Não saiam com relações balanceadas da universidade, porque isso pode ser um problema quando vocês se encontrarem no local de trabalho. É isso, Ok. professor. Andressa, muito obrigado, né, de você compartilhar a sua trajetória. A gente percebe claramente que a educação, para você e para todos nós, ele abriu as portas, né? Tem aberto as portas.
E, de uma certa forma, levou você até no Paraná e no Maringá, né? Eu queria perguntar, eu gostaria de saber se os alunos, vocês teriam alguma pergunta para fazer. É um momento tipo ping-pong, os alunos fazem pergunta, tal. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Pergunta fácil, hein, gente? Pergunta fácil. Eu acho que você foi tão detalhista na sua trajetória que o pessoal ficou sem Ficou sem dúvidas. pergunta. Mas assim, eu queria que você falasse assim, digamos, as palavras finais. Afinal, são Uhum. alunos que estão fazendo administração, estão no terceiro semestre, né? O nosso curso é de 8 semestres, ainda faltam mais 5 semestres pela frente. Então, a minha pergunta é que palavras finais ou conselhos, o que você diria para os alunos para que eles possam aproveitar bem o tempo na vida acadêmica e no futuro cada um galgar o seu caminho, ter o seu sucesso profissional? Bom, eu acho que todo mundo aí tem um objetivo, né? E quando você entra para fazer uma graduação, você tem um objetivo, né? Deveria ter, pelo menos, né? Deveria ter. Por quê? Porque tem aqueles que fazem, mas não tem, né? Muito bem colocado, professor. Então, assim, se vocês têm um objetivo, gerenciem isso, sabe? O curso de vocês é isso, né? Administração. Eu até perguntei para a Larissa, então, mas qual é a disciplina? A gestão de pessoas? Ela falou, não, a gestão financeira. Eu estou tentando achar a conexão, né? O professor pode até me responder depois, porque eu não vi a conexão, mas gerenciem. A gente precisa gerenciar uma série de coisas na nossa vida. Então, se você tem um objetivo, o que você precisa fazer para atingir esse objetivo? A gente precisa sacrificar algumas coisas. Era isso que muitas pessoas na época da universidade não enxergavam, né? E, mas eu não tenho tempo. Tinha um professor que dizia assim, você dormiu? Aí a gente, dormimos. Então você teve tempo. Porque você poderia ter tirado um pouco desse sono. Mas, na verdade, a gente tem tempo, gente. A gente não sabe gerenciar o nosso tempo. Eu vejo que a gente perde muito tempo, quando eu me incluo nisso, apesar de estar fazendo um jejum digital, né? Porque eu ganhei um tempo extremamente útil. As pessoas perdem muito tempo e a gente é engolido pelas mídias, né? Pelas mídias sociais. Então, assim, gerencie o tempo de vocês, gerencie os passos para alcançar esse objetivo de vocês. Eu quero fazer isso. Eu sempre estipulo objetivos para mim no ano. Né? Todo mundo diz, não, esse ano eu vou malhar, esse ano eu faço objetivos, assim, por mais que sejam objetivos fáceis de alcançar, mas é bom ter objetivo, porque você levanta da cama com um sentido para sua vida, sabe? Então, esse ano eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer esse curso. E busque, seja determinado a fazer isso. Porque, além da questão de gerenciar o nosso tempo, que eu acho que é extremamente importante para vocês, gerenciar o tempo de vocês e... eu perdi o raciocínio agora, mas gerenciar o tempo e fazer acontecer, sabe? Às vezes a gente fica acomodado, a gente quer ficar, tá muito bom aqui na nossa zona de conforto, mas a minha dica seria essa, nunca perder o prazer por aprender, porque a gente está todo tempo aprendendo, né? E para tentar acompanhar as mudanças do mundo, do conhecimento, a gente teve que se adaptar agora, né, em época de pandemia, que a gente está aí, a gente está fazendo uma videochamada, né? A gente está aprendendo a manusear certas plataformas que a gente jamais faria se não nos fosse cobrado isso. Então, por isso que eu digo, aproveitem o pouco tempo que vocês tiverem, mas aproveitem isso para estudar, para já pensar em alguma coisa. Eu quero trabalhar em que área? Né? O que eu vou fazer da minha vida depois que eu terminar esse curso? Já dá para começar a pensar e gerenciar isso desde hoje. Então, minha dica é essa, não percam prazer por aprender e gerenciem o tempo de vocês, porque a gente facilmente é engolido, né? Por muitas coisas aí da nossa rotina.
Ok. Andressa, muito obrigado por você compartilhar sua trajetória de vida. Ficou muito claro que a busca pelo saber, a busca do conhecimento, isso abre as portas para a gente. E uma coisa que você falou que eu acho muito importante é que a gente nunca deve parar de estudar, né? Tem que estar sempre estudando, aprendendo, adquirindo novos conhecimentos. Eu acho que é por aí mesmo, né? Tem aluno que fala assim, eu não vejo a hora de me formar, porque aí eu vou parar de estudar. É muito pelo contrário, né? Depois que a gente se forma, é que a gente precisa estudar, correr atrás, aprimorar os conhecimentos. Então, show de bola, eu gostei muito, parabéns aí pela sua conquista, né? Parabéns, Obrigada. parabéns pelo seu sucesso, né? Já está passando direto em um monte de concurso público, né? Então, pessoal, valeu a participação, espero que vocês tenham Obrigada. gostado. Parabéns pela participação de todos até o final, ok? Então, se cuidem, Ok. ok? Obrigada, professor. Se Saúde a todo cuidem. Boa mundo. noite. Ok, obrigada, Boa noite, Andressa. Andressa. Boa noite Obrigada, a Andressa. todas. Obrigada, Larissa. Bom trabalho aí, ó. Obrigada, Larissa. Vamos a hora no Obrigada. relatório. Ok, Obrigada. obrigado. Show de bola, obrigada. Show.